Olá, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 31. Eu vou ler todos os versículos porque existem pessoas que não conhecem a história. Aqueles que já conhecem, eu só vou estar relembrando, assim como diz a própria palavra, que precisamos nos atentar para aquilo que temos visto e ouvido, para que nunca nos desviemos dessas coisas. E para aqueles que não conhecem, estarão tendo acesso a esse conhecimento. E diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A gente precisa olhar para esse texto com a seguinte ótica: aquele pai representa Deus e aqueles 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho, representa cada um de nós, e a vida representa a herança. Só que nesse texto, nós vemos muitas pessoas falarem a respeito do filho mais novo, do comportamento dele, das atitudes dele, mas nesse vídeo eu quero reforçar, eu quero ressaltar o comportamento do filho mais velho em paralelo com o comportamento de Jesus. Como assim, Dalton? Me explique isso direito. Essa parábola está dizendo que esse filho mais velho, ele não se alegrou com o regresso do seu irmão que estava perdido, que estava morto, mas que foi achado e reviveu. Ele não se alegrou. Quando seu irmão retornou para casa, ele foi diante do pai e começou a lançar no rosto do pai tudo de ruim que o seu irmão havia feito, tudo de errado que o seu irmão havia feito, para justificar a sua permanência, porque esse filho mais velho, ele não saiu de casa. Ele não teve o mesmo comportamento que o irmão, ele permaneceu em casa, a serviço do seu pai, ele permaneceu em casa ajudando o seu pai. Então, quando o seu irmão regressa, quando o seu irmão retorna e o seu pai dá uma festa, mata o melhor novilho, coloca as melhores roupas, o melhor anel no dedo do seu irmão,
Um sentimento de revolta, um sentimento de injustiça toma conta do coração dele. Então ele vai diante do pai para questionar, para perguntar o porquê que o pai havia feito aquilo, visto que ele havia permanecido com o pai e o pai nunca havia dado um novilho para que ele se alegrasse com os seus amigos. Então o pai responde para ele: olha, meu filho, é justo, é correto nós nos alegrarmos com o regresso do seu irmão, porque o seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então aquele filho mais velho, ele não compreendeu a importância do seu irmão ter retornado para casa. Ele estava mais preso em querer julgar, em querer condenar as atitudes erradas do seu irmão, do que reconhecer que é melhor que o seu irmão tenha retornado, tenha sido salvo, do que o seu irmão ter permanecido na perdição e ter ido para o inferno. E muitas vezes acontece isso com a gente, dentro das nossas igrejas. Pessoas que saem, começam a viver a sua vida de uma forma totalmente contrária à palavra de Deus, e quando retornam, o Senhor começa a restaurar tudo na vida daquela pessoa, e a gente começa a questionar a Deus, dizendo: Senhor, mas eu estou aqui, eu não me desviei, eu não pequei, eu não saí da tua presença, e eu não estou vivendo aquilo que essa pessoa que estava lá no mundo, voltou agora, está vivendo. Ela está vivendo coisas maravilhosas e eu permaneci e não estou vivendo. Não é por essa ótica que nós temos que olhar. A vida daquela pessoa estava perdida, estava morta, mas foi achada e reviveu. E tudo que o Pai tem é nosso. Se nós somos filhos, agimos como filhos, tudo que Deus tem é nosso, toda a herança é nossa, tudo que é dele é nosso. Nós precisamos tomar posse disso e não deixar que esse sentimento de injustiça ou de justiça própria tome conta do nosso coração diante de situações como essas, em que nossos irmãos mais novos na fé, mais novos na caminhada, tomam atitudes erradas e depois retornam e o Senhor os recebe de braços abertos. Nós não temos que agir como meninos, como crianças, porque nós atingimos a maturidade. Então nós precisamos olhar com um olhar maduro, com um olhar mais experiente e celebrarmos sim o retorno dessas pessoas, porque é melhor elas terem regressado, terem retornado para a presença do Pai, do que ter se perdido e ido para o inferno. Mas eu falei que eu quero fazer um paralelo com Jesus. Nesse texto, eu quero que você, assim como o Espírito Santo me fez enxergar, eu quero que você enxergue Jesus como esse irmão mais velho. Vamos lá. Comece a enxergar Jesus como esse irmão mais velho. Só que Jesus teve atitudes completamente diferentes do que esse irmão mais velho da parábola. Por quê? Adão, quando estava no jardim, ele decidiu desobedecer. Ele decidiu pegar a sua herança, pegar a sua vida e desobedecer, viver da forma como queria. E então ele foi expulso do jardim. Ele foi lançado fora do jardim. E fora do jardim, o pecado, a iniquidade se multiplicou. Ele se perdeu. Todos nós nos perdemos em Adão. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que mesmo que nós não tenhamos pecado à semelhança de Adão, nós herdamos os pecados em Adão. E Jesus fez completamente diferente desse irmão mais velho da parábola. Ele nos viu saindo de casa, ele nos viu nos perdendo completamente a direção e o caminho, e ele estava junto ao Pai. Ele estava junto ao Pai na eternidade, no céu, desfrutando de toda a herança. Mas um dia, como diz em Hebreus, numa conversa com Deus Pai, ele disse: Pai, no rolo do livro está escrito a meu respeito, e eu estou aqui, ó Deus, para fazer a sua vontade. E então Jesus decidiu, como irmão mais velho, vir à terra atrás dos seus irmãos mais novos que haviam se perdido. Uma atitude completamente diferente do irmão mais velho da parábola. Então Jesus veio atrás de nós, a fim de nos mostrar o caminho de regresso, o caminho de retorno para casa, para a presença do Pai. Então Jesus deixa toda a sua glória, Jesus deixa todo o seu poder, assume uma forma humana, assume uma figura humana e ele vem à terra para poder nos mostrar o caminho de volta,
nos mostrar que nós podemos sim voltar para a casa do nosso Pai. E então Jesus segura na nossa mão e se revela a nós, dizendo para nós o seguinte: meus irmãos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho que vai levar vocês novamente para a casa do nosso Pai. E hoje nós temos essa oportunidade, nós que estávamos perdidos, que estávamos completamente destituídos da glória de Deus, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, veio atrás de nós. Ele não ficou simplesmente na eternidade desfrutando da herança que ele tinha junto ao Pai e dizendo é responsabilidade deles porque eles decidiram viver dessa maneira. Pelo contrário, diferente do irmão mais velho da parábola, ele abriu mão da sua herança temporariamente e ele veio atrás de nós e nos mostrou o caminho de volta para o Pai, de volta para a eternidade. E é assim que nós temos que fazer, assim como Jesus fez com os nossos irmãos mais novos, irresponsáveis, desmedidos, inconsequentes, que não estão medindo o peso das suas atitudes, que não estão medindo as consequências das suas atitudes e estão vivendo de uma forma dissoluta, de uma forma totalmente contrária à vontade de Deus. Talvez você esteja vivendo essa realidade e não externou isso para ninguém. Dentro do seu coração você tem esse sentimento. Você olha para algumas pessoas que estavam perdidas e retornaram e começa a visualizar aquilo que Deus está fazendo na vida delas e tem esse sentimento que o irmão mais velho da parábola teve. Mas o sentimento que temos que ter é o sentimento que Jesus teve. Não ficarmos na nossa zona de conforto, não ficarmos nesse ambiente onde nos sentimos melhores, mais justos, mais dignos do que ninguém e sairmos desse ambiente e abrirmos mãos desse ambiente e irmos atrás dos nossos irmãos que estão perdidos a fim de que eles sejam achados. Irmos atrás dos nossos irmãos que estão mortos a fim de que eles voltem à vida, voltem a viver. Que o Espírito Santo de Deus nos faça compreender de uma forma muito mais profunda essa palavra e que através de nós, muitos dos nossos irmãos sejam resgatados para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.